Bom, então o nosso encontro de hoje vai ser sobre esse autor, o Alfred de Blum. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre ele. Tem aqui, eu até coloquei a tese aqui. Esse segundo é o romance O Tigre Azul. Não precisa clicar nele, é só esse segundo, só para a gente se organizar, ver aqui. É o romance O Tigre Azul como forma estética da história, né? Como forma estética do pensamento histórico de Alfred de Blum, né? Então ali, quem tiver curiosidade sobre a minha tese, ela está aqui. Nessa tese eu vou falar de um livro específico que é a trilogia chamada Amazonas, que ele escreve sobre a Amazônia mesmo, mas ele vai falar em 3 livros. Ele vai falar da vinda dos europeus aqui para a América do Sul e as consequências disto principalmente para a civilização europeia na América do Sul. O que significa essa ideia aqui? E ele mostra toda a devastação, principalmente da cultura dos índios, mas ele faz isso através de ele usa fatos da história, ele usa os padres jesuítas tentando catequizar os índios, levando eles pela floresta, tirando eles de São Paulo, cruzando todo o oeste paulista aqui, até chegar no Paraná, lá onde é que eles estabeleceram as reduções jesuíticas, né? Claro que ele não vai ser fiel à história, mas ele vai construir uma história paralela. Depois eu vou falar um pouco disso. Então esse é um dos assuntos, quer dizer, são vários. O foco hoje é o Alfred de Blum, especificamente a sua obra, melhor, o seu estilo, como que ele trabalha o romance do período que nós vamos falar hoje, que é a da República de Weimar, que vai de 1918 até 1933. É esse entre guerras. É um período da literatura alemã, então o Alfred de Blum é um dos principais representantes desse período. E dentro nós vamos destacar 2 obras dele, que são uma que é dessa que eu falei, que é a tese, que é a trilogia Amazonas, e outra é Berlin-Alexanderplatz. Berlin-Alexanderplatz é um romance típico desse período entre guerras e dessa ideia de uma nova forma de narrar, né? Esses movimentos, expressionismo, cubismo, futurismo, na Alemanha o expressionismo é um movimento ali de 1910 em diante. Ele tem a maior expressão dessa ideia, dessas mudanças, dessas inovações literárias, da técnica de narrar. E o Alfred de Blum, ele tem vários ensaios que ele vai falar sobre. Deixa eu pegar aqui um livro que eu trabalhei com assim, foi publicado a construção da obra épica de Alfred de Blum. É um livro que não acho que foi em 2018 que foi lançado, junto com a minha orientadora. Tem as traduções desses ensaios para o português, que não havia ainda. É um autor que não tem aqui no Brasil mesmo entre os acadêmicos, ele não é muito reconhecido, ou seja, há pouco conhecimento sobre esse autor, né? Mesmo na Alemanha ainda, mas ele cada vez mais se mostra, os críticos, a literatura procura vê nele um dos grandes, né? Junto com Bertolt Brecht, especificamente por esse novo modo de narrar, de fazer romance,
de escrever, de tentar, então, e é a segunda obra que nós vamos analisar aqui, ou digamos, são duas obras que eu falei, mas primeiramente nós vamos falar de Berlin Alexanderplatz, que é um romance típico da cidade grande. É como, porque havia uma ideia de crise do romance, da forma de narrar dos naturalistas, dos realistas, enfim, daquele romance tradicional, porque a cidade grande, as coisas foram mudando e tanta coisa aconteceu que não havia mais, devia ter uma nova forma para colocar isso dentro do romance. O que tinha que ser colocado? Toda essa revolução industrial que aconteceu e que se manifesta na cidade grande, quer dizer, essa simultaneidade de coisas, e uma delas é essa de vozes. Então, a pergunta do Alfred Döblin era como trazer isso para dentro de um romance, né? Então, o que o Brecht faz no teatro, esse que chama teatro épico, né? Essa forma que ele narra com uma objetividade muito grande, Alfred Döblin vai fazer com o romance. Então, nós estamos nesse período aqui, de 1918 até 1933, nós temos uma nova objetividade. Lembra que nós vimos uma nova subjetividade nos anos 70, na Alemanha, 1970, 1980, onde nós vimos os novos sofrimentos do jovem Werther, que é esse personagem introspectivo que quer saber do sujeito. Então, aqui, nesse período de 18 até 33, ou entre guerras, nós vamos ter na literatura uma ideia de uma nova objetividade. Há sempre uma alternância na literatura, né? Períodos mais focados na objetividade e outros focados mais na subjetividade. E claro que aqui ele segue a esse movimento chamado expressionismo alemão, que nós não vamos tratar nesse semestre, então nós vamos ficar aqui, provavelmente eu acho que vocês vão ter aula no semestre que vem com Anderson, de Literatura Alemã 2, e então eu vou orientá-lo, e se eu esquecer, vocês podem falar, não, nós vimos até 1918 ali a nova objetividade, a República de Weimar e Alfred Döblin, né? Esse entre guerras. Aí falta, a partir daí, o expressionismo. Claro que vocês mesmos podem conversar com ele e retomar certas coisas que nós não vimos, né? Não falamos do Thomas Mann, mas o Thomas Mann ainda também pode ser visto um pouco antes ali, ele tem obras de 1910 também. Mas, então, o que eu gostaria de ver com vocês seria muita coisa, um tema muito vasto. Então, nós temos aqui esse romance do Berlin Alexanderplatz. Para ter ideia desse Berlin Alexanderplatz, nesse último, onde é que está escrito link, USP, revistas USP, eu coloquei um artigo para vocês que é do Willy Bolle, que foi meu professor também. Ele é um estudioso do Walter Benjamin, e ele escreve um artigo em 2018 sobre Berlin Alexanderplatz, né? Se você abrir, acho que é essa última janela lá em cima à direita, lá em cima, bem lá em cima, não, lá em cima, não, isso, mais para cima, à direita, bem à direita, o último à direita, o último. Não? Ah, tá. Você quer auxiliar lá, Flávio? Beleza? Aham. Talvez se puxa a cadeira também, não ver como é que está lá, se puxa a cadeira mais para cá. Deixa eu ver se é esse. Esse é. Não, é o segundo aqui. Não, é esse.
Então aqui vocês têm a palavra-chave, né? Alfred Döblin, Berliner Alexanderplatz, romance de formação, epopeia moderna, metrópole, República de Weimar. Então ele vai dar ali nesse artigo um resumo muito bom sobre quer dizer, a partir do romance, sobre essa análise, o que acontece ali, e como que o Alfred Döblin vai retratar esse período dentro do romance, dentro desse Berlin Alexanderplatz. Mas assim, em resumo, tem aqui o resumo, a gente tem a 1929, esse romance foi lançado, né, escrito em 1928, 1929 ele apareceu. Ele vai, então, em 1929 você sabe que há a crise, a quebra, uma crise econômica, e é um período assim muito difícil para a Alemanha. O contexto histórico ali desse entre-guerra, você já deve ter ouvido falar, é muito complicado porque a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918, no Tratado de Versailles, a Alemanha sofreu assim duras sanções, ou seja, multas para pagar essa dívida da Primeira Guerra Mundial, né? Então a França, junto com os vencedores, por isso que o Tratado de Versailles foi feito na França, e ali a Alemanha ficou endividada de uma forma que para ela pagar essa dívida era assim algo que praticamente impossível. Então isso que aconteceu assim. Então a República de Weimar ela já começou com um grande problema, né? Como fazer isso, né? Essa parte não falta um pouco dos alemães. E aí está também um pouco da origem do nazismo nesse ponto. Com certeza, essa, quer dizer, como eles perderam a guerra, então a ideia de uma república, de uma primeira experiência democrática na Alemanha, ela já começou totalmente, sabe, sem estrutura nenhuma para que pudesse haver uma república. Por quê? Porque dentro desses não havia ali um exército para começar, né? Uma forma de fazer a ordem interna. Então muitos ali generais, o Hitler é um deles, que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que perderam, eles já preparavam, nós vamos, eles estavam completamente revoltados, e com a crise, quer dizer, essas coisas, não só na Alemanha, mas em 1929, como no mundo todo, essa crise financeira se estabeleceu, então, principalmente afetando a Alemanha, já por causa dessa dívida toda, houve assim uma grande onda de desemprego. Então, isso facilitou, né, o discurso populista, discurso de alguém que vai resolver essa situação, né, do Salvador, essa ideia, e o Hitler que ele estava sempre desde logo. Então assim, aqui nós temos todo esse contexto histórico, o autor vai trazer isso para dentro desta obra, né? E tem o principal personagem deste romance Berlin Alexanderplatz é o Franz Bieberkopf, né? Esse Bieberkopf, só a palavra, né, já o nome que ele atribui a esse personagem, a gente podia pensar um pouco, né? Biber é castor, né? Bieberkopf é cabeça de castor. Isso, quer dizer, o castor ele é visto como alguém que constrói e destrói, né? Ele faz diques, então a água vem e ele represa a água, depois a água leva de novo. Então, assim, a própria ideia do castor, do Bieberkopf, colocado nesse contexto, é um personagem, então, popular, é um personagem que vai
mostrar, dizer, um personagem coletivo, na verdade, né? O que o Alfred Döblin tenta mostrar que esse Bibelkopf, na verdade, representa o povo alemão, né? É dizer, ele há assim todo o retrato, quer dizer, esse Berlin Alexanderplatz. Alexanderplatz é a Praça de Alexandre de Berlim, que tem esse nome por causa das guerras entre do Alexandre da Rússia, que ajudou a combater os franceses, e aí essa Praça de Alexandre até hoje ela existe, é o centro de Berlim, né? E na época, então, o que o Döblin vai fazer? Ele vai concentrar o espaço, né, da sua narração vai ser essa Berlin Alexanderplatz, o coração de Berlim, quer dizer, como que é a cidade. E ali, claro que ele vai trazer todos os detalhes, toda essa simultaneidade de fatos e de coisas que acontecem numa metrópole moderna. Aquela época, em 1929, Berlim era, acho que, a quarta maior cidade, né, do mundo, e ali era um centro cultural, né, que era a grande metrópole. Então, uma das coisas assim que nós vamos ver, que o Alfred Döblin vai fazer aqui, é mostrar como um povo, como esse, através desse personagem Franz Bibelkopf, a sua ignorância política, né? Porque ele começa narrando esse Bibelkopf, que ele matou a sua noiva, né? E aí ele foi preso, e aí ele vive 4 anos na prisão, e o romance começa ele sendo solto da prisão, né? Entrando, pegando o trem e indo para a cidade. Então a forma de descrever isso, o estilo, né, que ele vai fazer isso, onde a simultaneidade de coisas, é o trem, é o cara vendendo jornal no trem, são as placas passando, os comerciais, tudo isso ele traz uma forma de narrar muito diferente de tudo que já tinha existido, junto com outros autores também dessa época, desse período, não na Alemanha, mas no contexto mundial, que escrevem, que tentam retratar esse novo período, esse modernismo, né, essa revolução industrial, toda essa velocidade que está acontecendo, a simultaneidade de coisas na grande cidade. E uma das características desta grande cidade, a descrição dela, ela é vista como a grande prostituta, né? Uma das... E o que seria isso, né? Aí nós temos referências novamente aos textos bíblicos, né? Tem várias, essa intertextualidade acontece muito, então muitas citações bíblicas, muitos textos de jornais, fatos que acontecem dentro da cidade, e você então tem essas várias facetas da cultura, né? E uma delas... De forma geral, o dinheiro manda. Oi? De forma geral, falta o seu dinheiro. O dinheiro, né? Eu até coloquei na lousa essa expressão Cartago delenda est. Embaixo, denários delenda est. São duas expressões latinas. A primeira é de um senador romano na época da República Romana, que não lembro exatamente, mas antes de Júlio César, antes de Roma virar um império, né, um pouco antes de Cristo, nas guerras púnicas, né, que vocês devem ter visto na história, que Cartago se tornou uma ameaça para Roma, né? E aí tinha um senador lá chamado Catão, e ele começava o seu discurso, terminava o seu discurso dizendo Cartago delenda est, né? E esses senadores, né, o pessoal do Senado, era realmente aqueles que conduziam a República, né? E o que significa isso? Cartago deve ser destruída, né? Então Cartago era visto como o mal, o perigo, a ameaça,
Eu coloquei embaixo, né, como eu estou fazendo essa pesquisa, estou tentando mostrar que o denários de lenda est, o denários é a moeda romana na época, né? Daí vem do latim para nós dinheiro, né? Então, em latim ficaria denários de lenda est, o dinheiro deve ser destruído. Agora eu volto à ideia do Alfred, do Franz Pibakov, da descrição da grande meretriz, da grande prostituta, né? E tem essa questão então da cidade, o tempo todo esse personagem, o Pibakov, ele vai correr atrás do dinheiro, ele precisa correr atrás do dinheiro, como todos da cidade, né? Não tem jeito, isso vale para todos nós e para todos que estão no mundo, né? Precisa-se correr atrás do dinheiro. E como ele sai da prisão, e ele tem, assim, a primeira promessa dele é assim, para ele mesmo, ele quer ser honesto agora, ele quer ser correto, ele quer fazer as coisas direito, né? Mas aí ele vai enfrentar essa grande metrópole, essa grande meretriz, né? E aí vem as dificuldades. Como fazer isso? Quer dizer, como permanecer honesto, né? Como não voltar a ser aquilo que ele não quer, que é ser o maldoso, o cara que mata, o cara que rouba, o cara que... enfim, mas ele não consegue resistir, ele vai cair por 3 vezes, né, o romance, mas ele se escreve, ele é tipo ele pode ser visto como um romance de formação, né? Quer dizer, o cara que tem a ideia de se regenerar, de fazer as coisas corretamente, mas pelas circunstâncias ele não consegue, ele se vê diante de situações onde ele recai novamente no mesmo erro. Então ele sai, ele começa uma coisa de revendedor de frutas, aí depois ele vai tentar vender jornal, e ele acaba vendendo o jornal nazista, né, dessa facção aí do Hitler, que já em 29 já estava muito forte, né? Mas assim, não por questões políticas, não por convicção, por necessidade, ele está lá, mas assim, ele tem a ideia de que os caras, precisa ter ordem na cidade, alguém precisa colocar ordem, e ele disse que na prisão havia ordem, lá tinha horário para tudo, né? Levantar, comer e tal, e todo mundo fazia, então havia uma ordem ali, e ele não sente essa ordem na cidade. Para ele, né, é uma grande confusão, como de fato né? Todo mundo de alguma forma é livre, mas parece que ninguém está te ajudando, né? Você está absolutamente sozinho, né? Não há... A única ordem que existe é dos boletos. A única ordem que a gente observa tanto naquele período quanto agora, é a ordem do boleto. Se você não ganhar dinheiro, você vai morrer de fome, você vai penar, você vai sofrer, você não vai ser atendido no hospital, enfim, né? Tudo isso que sempre valeu e continua valendo, mas na verdade nunca, não há um questionamento muito sério sobre essa questão, né? Você não, por isso que eu digo que eu estou escrevendo um livro que ainda, o primeiro livro que eu espero que cause uma continuidade dessa reflexão, porque o dinheiro é a origem de todo o mal, né? E porque, no caso aqui, nós temos uma Berlin Alexanderplatz vista como a grande prostituta, ou porque você vê lá nas escrituras sagradas já essa ideia, né? Porque da onde que ela vem, o que significa a prostituição de fato. Claro que hoje nas religiões o que você tem é essa ideia de que uma mulher vai vender o seu corpo e ela é demonizada, né? Agora, no contexto geral, mais amplo e profundo e original dessa ideia, se a gente analisar
cientificamente o que você tem, o que caracteriza a ideia da prostituição. Olha, você só vai ter o que você deseja se você pagar. E neste sentido é que você pode, então, ver a cidade como uma grande prostituta. Porque todos os teus desejos, se você quiser realizá-los, tanto para homens quanto para mulheres, você vai precisar pagar, né? Então é nesse sentido que a gente poderia, né, seria uma análise interessante, é o que eu estou procurando fazer, ver então se isso é de fato, né, da onde que vem essa ideia e como que isto faz. Então, se você pegar o Bertolt Brecht no seu romance, no seu poema, o pior analfabeto é o analfabeto político, e aí ele pergunta, aquele que diz que não se interessa por política e não está nem aí, se ele soubesse que o menor abandonado vem da falta de consciência política, né, que a prostituição vem justamente de não fazer a política que deveria ser feita, e, enfim. Então, mas o que ele não percebe, a meu ver, e nenhum autor toca de fato, eles veem o problema e começam a investigar. Mas a prostituição jamais vai deixar de existir, e nem o menor abandonado, se houver essa grande meretriz. Porque é essa ideia, essa alegoria de que quem se vende por causa da satisfação da questão dos desejos que estão ligados só a essa ideia da satisfação de consumo, do prazer da carne, vamos dizer assim, seja ele de comida, de bebida, de cultura, de sexualidade, e tudo você precisa pagar, e tudo que você... Então, o que você tem? Você não consegue pensar uma cidade que tem algo maior. E aí entra esses pensadores, né? Como um Nietzsche, como esses filósofos, e também da literatura, ou da pintura, e todos os da arte, que trazem, por isso que eu coloquei para vocês. Eu ia gravar aquela última encontro nosso, né? Só que eu não consegui, porque eu cheguei aqui e não consegui ligar essa tela. Aí eu fui para casa, mas achei que também não ia ficar legal. Aí eu procurei alguma coisa para colocar no lugar e encontrei o Dostoiévski, que é um poeta russo que escreve várias obras muito importantes antes da Revolução Russa, né, mostrando como as coisas, a degradação, a degeneração do ser humano se dá na ausência de valores, de ideias que ele vai trazer para o romance. E ele liga isso ele vai fazer uma análise, essa ideia de Deus. E então eu coloquei esse vídeo lá, e ele diz em 2 horas, é muito longo, mas em 2 horas ele diz muita coisa que eu tentei dizer para vocês aqui, fazendo essa relação literatura e religião. E eu achei que aquilo lá ele faz uma forma muito boa dentro dessa análise do Os Irmãos Karamazov, né? Ele faz tem uma visão, mas nenhum destes eu vejo, nem Bertolt Brecht, nem Dostoiévski, nem Tolstói, nem ninguém, Nietzsche, ataca essa questão de que da grande prostituição, da grande prostituta, da grande meretriz, e que desde os textos, quer dizer, essa literatura antiga, né, dos textos considerados sagrados, ele já tem esse ataque. Já existe lá a grande meretriz. Talvez eles tenham medo de sonhar besteira. É verdade.
Essa né, o grande problema. Mas não é só isso. Veja bem, aí eu coloquei também, eu acho que eu mandei no grupo, como é o filósofo agora, que tem a ideia ele vai fazer uma análise de Jesus Cristo histórica, verdadeira, não é que nos apresentada hoje, né? Mas do que seria verdade nisso, né? Eu mandei lá no grupo, o Spinoza, né? Ele vai fazer uma análise, quer dizer, um livro, isso em 1770 por aí, né? Veja, ele faz essa análise e ele faz isso sob risco de vida. Ele sabe que você tentar falar verdades para um povo que está completamente iludido, não está interessado na verdade, não está interessado em realmente ver a história e as coisas como elas são. Por isso daí surge a frase Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus mais ou menos do Wolfgang Goethe, que é esse panteísmo onde você vê Deus em tudo, né? Tipo, a natureza é a própria divindade, como a parte de nós, né? O ser humano é divino, então tudo é divino, né? E veja que Spinoza, né, essa coisa de você falar aquilo que deve ser dito e você não ter, você sabe que você vai sofrer perseguição. Então isso nesse vídeo também que eu coloquei para vocês do Spinoza, então esses dois, o Spinoza com essa busca de uma compreensão de um Jesus Cristo verdadeiro, não, né? E ele faz uma coisa muito interessante, como a literatura, o que a literatura faz? Ela reconta as histórias, e ele mostra como isso teria acontecido com Jesus Cristo, as narrativas que foram escritas ali, e só oralmente, né? Primeiro até 70, depois de 70 anos é que alguém começa a escrever, né? E isso vocês vão ver em literatura, quando estudarem literatura alemã, o mito fáustico, né? Aí para mim também ficou muito claro, porque o Fausto era um cara verdadeiro, quer dizer, histórico, e depois ele vira uma lenda, e aí ele vira vira literatura, todo mundo escreve sobre o Fausto, sobre essa ideia. Então, como a literatura tem um papel fundamental nessas coisas, e eu vou agora para um artigo que eu escrevi, volta aqui, deixa eu ver onde é que está isso, que foi publicado, não, pode voltar lá no, esse daí, sobre o caráter redentor da literatura. Ali era e aí eu vou falar desse Alfred Döblin, né? E eu gostaria de ler com vocês ou pelo menos parte dele, o início e o fim, né? Porque senão a gente não vai dar conta eu queria tentar colocar hoje então essa visão da importância da literatura desse ponto de vista, de que aquilo que é contado e recontado, mas que tem uma verdade no fundo, e a literatura é que melhor faz isso, né? Então a gente poderia ler partes, eu vou comentando, para depois a gente voltar. Então eu coloquei o Bakhtin ali, porque o Bakhtin ele está ligado a Dostoiévski. Bakhtin ele estudou Dostoiévski, e ele vai trazer essa ideia do Dostoiévski para dentro aqui, por isso que eu considerei, lembra que eu falei para vocês, eu gosto de sair um pouco da literatura alemã e buscar autores que para mim assim hoje a gente deve se restringir a muita coisa, então buscar
coisas específicas que realmente sejam uma orientação para nós a gente seguir em diante, senão fica mais bagunçado, muita coisa não nos ajuda. Bom, então eu vou ler uma parte do resumo e depois vocês podem se revezar e eu vou comentando. Então, este artigo, né, como é que era o título mesmo? Sobre o caráter redentor da literatura. Então, isso porque eu tinha um seminário aqui na Unesp, da Miscelânea, que é uma revista da pós-graduação, e eu no seminário, e então eu fiz questão de participar e publiquei esse artigo, o caráter redentor da literatura. Porque o título do seminário era Literatura para quê? Né? E aqui eu mostro, então, através desse autor, principalmente o Alfred Döblin, que eu conheço melhor, mas eu juntei o Bakhtin ali também, porque ele tem muita semelhança. Então, esse artigo traz uma reflexão sobre o significado da literatura e do seu potencial para conduzir o ser humano ao sonho de uma sociedade emancipada, livre das atrocidades e mazelas históricas. Dois autores do século XX, o alemão Alfred Döblin e o russo Mikhail Bakhtin, através de seus escritos, trazem novas perspectivas para o mundo do romance, evidenciando o compromisso do autor em apontar e desmascarar relações sociais atrozes na construção de seus personagens. O texto retoma a questão sobre o significado do mundo artístico, de modo geral, a partir dos argumentos de Platão e Aristóteles na Antiguidade Grega. Aí pode seguir. Então, a questão aqui na conclusão ao sonho, né, do ser humano, um dos caráteres assim, que a literatura, tanto dos textos sagrados, tanto dos... entretenimento para que a gente possa pensar um pouco, mas nem sempre resolver a situação. É bom para deixar a gente ciente. Sim, ela traz, porque a literatura em si, ela não tem essa ideia. Porque nós vemos na literatura moderna, você lê, por exemplo, esse romance aí, então o que você sente? O cara só se ferra, né? Então, quer dizer, onde é que está o caráter redentor disso aí? Porque a literatura em geral, porque o redentor seria o que na Alemanha socialista se tentou fazer. Uma literatura onde o personagem vai mostrar como ele vai vencer os problemas na fábrica, no campo, e ele vai ser um socialista convicto, e ele é um personagem absolutamente positivo, né? Essa ideia da literatura do realismo socialista que nós vimos na Alemanha Oriental, né? Que o herói tem que ser positivo. E a literatura moderna, no século XX, praticamente não existe mais o herói positivo. É aquele que é uma decadência, mostra todos os erros, as falhas, a tentativa de se erguer, mas cair, como esse Franz Biberkopf, né? Ele tenta se erguer 3 vezes, mas por 3 vezes ele cai, né? Nas suas mutretas de tentar sobreviver na cidade grande. Ele se envolve não só com a ideia da prostituição, de cafetão, de ganhar dinheiro às custas de mulheres, depois ele se envolve sem saber com a bandidagem, e aí ele é obrigado, eles vão fazer um assalto, ele participa do assalto. Quer dizer, é uma referência quando eu falo que Döblin mostra através do Franz Biberkopf, o alemão, a coletividade alemã com Hitler, porque é isso, eles são convidados para fazer um assalto, uma sacanagem, e eles inocentemente vão junto. Esse é o Franz Biberkopf, ele vai junto, e quando ele está lá dentro é que ele percebe, eu não sabia que era é genial isso, sabe? Então, bom, mas vamos continuar aqui, falar um pouco do Alfred Döblin, né? Eu vou passando aqui. Então, como eu já disse algumas coisas dele, né? Eu vou só parar em alguns lugares do século XX. Então, hoje, né, ao lado de Bertolt Brecht, Kafka, Thomas Mann, da literatura do século XX, ele é também um desses grandes, né? Ele se pergunta em algum momento, ele era um médico, um neurologista, né? E aí ele fez isso aí. O pai dele abandonou a família com 6 crianças, foi para os Estados Unidos e ele ficou com a mãe,
filho mais velho, então ele teve assim uma série de dificuldades e coisas, traumas já de infância, mas que ele vai se tornar então um neurologista, e daí em algum momento ele começa a se dedicar mais à literatura e acaba no final ele só mais se dedica. E aí ele pergunta, quer dizer, ele mesmo nos seus ensaios, nesse livro aqui tem 6 ensaios traduzidos, mas esse daqui eu não traduzi não, é Literatura, Sua Natureza e Função, é um dos últimos ensaios. E aí, pode passar para baixo, aí ele diz o seguinte, né? Pergunto-me agora sim tardiamente, o que fiz esse tempo todo e o que estou fazendo, o que faço de fato quando me entrego ao meu assim chamado trabalho, que desde o início não é bem um trabalho, né? Quer dizer, aí ele vai ele mesmo tentar responder por que eu estou aqui escrevendo, né? Ou enfim, né? De alguma forma todos nós em algum momento né? Se a gente se quer saber quem somos nós, a gente se pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a função disso? Né? Bom, aí ele vai falar da literatura, a sua indignação em torno do sentido a sua indignação em torno do sentido do trabalho literário no texto citado, o trabalho do artista de modo geral é uma questão. Não, aqui a sua indignação. Não, mas aqui, deixa eu ver, será que tem alguma coisa que eu não vi de porque não faz sentido. Döblin formou-se em medicina, especificamente em neurologia, mas paralelamente dedicou-se à literatura. A sua indagação, não é indignação, eu estou lendo errado. A sua indagação em torno do sentido do trabalho literário no texto citado, o trabalho do artista de modo geral, é uma questão que desde a Grécia Antiga vem sendo discutida. Em Platão encontramos, se não uma das primeiras investidas contra os afazeres do artista. Ele desfere golpes duríssimos contra o mundo artístico. Bom, aí não vamos ler, mas o que o Aristóteles, o Platão faz? Ele fala que literatura, o pessoal que escreve, os poetas, eles estão muito distantes da realidade, né? O pessoal que não entende nada de táticas de guerra, de como, né, resolver os problemas políticos. Então, um pessoal absolutamente dispensável. Então, ele vai atacar, a primeira vez o Platão, ele ataca, o primeiro ataque aos poetas é do Platão. E o Aristóteles, que é um discípulo, né, de Platão, ele vai escrever a Poética, né, que vai então fazer uma contra-argumentação mostrando, pode passar à frente, mostrando como, em algum momento aqui, a resposta, né, em defesa da poesia, a arte literária, explica a diferença entre o poeta e o historiador. E aí ele vai mostrar como o poeta, ele não faz como o historiador e vai lá e conta os fatos do jeito que são, mas ele vai fazer todo um trabalho artístico. E aqui dentro, então, agora depois dessa introdução, vamos colocar o Alfred Döblin, né, que vai dar, vamos dizer, no século XX, ele vai, a gente sempre é questionado, né, como aquele que estuda literatura, o artista, principalmente quando há uma questão assim, a economia que rege todas as coisas. Então, quando o filho fala, eu vou fazer teatro, ou eu vou fazer literatura, ou ser professor, não sei de filosofia, como é que você vai, como é que você vai sobreviver? Quer dizer, essa ideia de que então a arte ela não tem um valor para uma sociedade que está muito concentrada no dinheiro, né? A arte só serve se você for um Picasso. Então você faz o quadro lá e aí aquele quadro ele vai valorizar e, sabe, é dentro disso que o mundo do dinheiro entende a arte, mas não de uma forma realmente como é uma mercadoria, tudo é mercadoria. Quer dizer, a própria arte, e o Walter Benjamin, ele já constrói junto com outros pensadores no século XX, da Escola de Frankfurt, como tudo é mercadoria, né? A própria literatura, né? A própria arte se transformou, e como então você produzir algo que
que não seja comércio. E essa é a grande, vamos dizer, o grande infernozinho de todos nós, e principalmente dos... A pergunta é como escapar disso? Como escapar disso? É o que eu estou tentando fazer, e eu tentei refletir com vocês esse semestre sobre essa possibilidade de que um dia vocês tenham alguma coisa que não se venda. Eu encontrei o lugar onde é que eu moro, chamo de nossa casa, e ali eu estabeleço que quem quiser morar lá é tudo de graça. Então eu faço lá dentro, não cobro nada de ninguém, e também quem quiser compartilhar aquele espaço, porque todos são convidados a compartilhar, mas você não pode cobrar nada de ninguém. Que essa é a ideia de salvação para mim. Não há para o ser humano outra salvação a não fugir, porque você fugir da grande meretriz seria o quê? É você então estabelecer alguma coisa que você não vende, que você não cede 1 milímetro. E como isso não é possível na prática, então pelo menos a gente tem que tentar buscar um caminho onde você tem alguma coisa dentro de você que você fala, não, isso aqui não é para o comércio. E aí você entende, por exemplo, a ideia de Jesus Cristo de entrar lá no templo e expulsar os mercadores. Quer dizer, e aí se você pega a literatura, essa ideia como você quando escreve alguma coisa em literatura, você não escreve literalmente, quer dizer, o templo não é só aquele espaçozinho, não, o templo é a terra, é isso que se trata. Então, como você criar, né, e daí vem essa ideia do reino de Deus, onde os mercadores não aparecem mais, e não aparecem mais na história. Então é isso que eu proponho dentro, para a gente se salvar para não ser engolido, né? Porque a questão é, e aí a gente pode voltar a Brecht, né? Que pergunta por que só esses caras, porque na grande meretriz, né, só aparecem sempre os que estão lá em cima, quer dizer, e por que o cara que ajunta o lixo não aparece nessa história? Então a única forma de fazer isso é realmente você convidar todos e falar, não, você é tão importante quanto eu, ou quanto o maior de todos, quer dizer, ou seja, nós todos vamos ser, não existe uma hierarquia, mas você ter a educação por excelência, a máxima educação. Bom, e a literatura, nesse sentido, o Alfred Döblin, ele vai então buscar na literatura, mostrar como a literatura, ela tem um potencial, um poder de verdade, de verossimilhança, de capacidade de investigar as coisas, a realidade, de um modo bem mais profundo do que a própria história. Porque se você conta a história do Franz Biberkopf, por exemplo, numa cidade grande, na verdade o Franz Biberkopf, ele não existiu historicamente, mas ele representa milhões de pessoas, né? Não só uma pessoa, né? Uma individualidade, mas hoje a gente lê isso e fala, bom, mas então se você isso aí é o povo alemão, é o povo alemão daquela época que se deixou levar por um chefe de quadrilha, né? Pela sua ingenuidade, pela sua falta de conhecimento, né? Então a literatura seria uma espécie, ele mostra mais para frente, pode passar mais para frente, de ciência, né? Uma ciência, ele faz uma comparação, né? Ele fala aqui sobre Nietzsche, né? O que seria, né? O escritor não deveria prender-se aos fatos como faz o historiador, embora use a forma do relato, sua narrativa seria o fabular, o relatar descompromissados de não fatos. Aí ele vai citar Nietzsche aqui, é o jogo com a realidade, nas palavras de Nietzsche, uma gargalhada de superioridade em relação aos fatos, em relação à realidade como tal. Por isso o conhecimento de que não é verdade, de que apesar disso, o uso do relato é necessário. Aqui alguém concorre com essa realidade sólida e firme como pedra, fazendo magia, soprando bolas de sabão,
com o mesmo material com que o Criador do mundo fez toda a terra, o céu e todos os animais com seus destinos. O escritor precisa movimentar-se no campo muito soberbo, muito humano da livre fantasia. Quer dizer, é um material diferente, né? Ele vai chamar a atenção para a fantasia, e a fantasia, de fato, né? O próprio Albert Einstein, em algum momento, teria dito que a fantasia é mais importante que a ciência. Por quê? Porque se você se prende à ciência, você não sai do que está aqui, você está preso nessa redoma e é uma camisa de força, porque você, isso é ciência, então essa coisa que a gente acredita na ciência é verdade, mas se você precisa ter a fantasia de imaginar, por exemplo, algo melhor do que nós temos hoje, para você criar coisa que não existe, né? E aí você precisa usar da imaginação. Quem não imagina vai se prender só àquilo que existe e vai se conformar com isso que existe, e não tem possibilidade de você escapar disso. Tanto todas as criações que existiram, né? Primeiro o cara imaginou, né? O avião, né? Diz que o renascentista, não, o Michelangelo, quem que foi que ficou, era um grande inventor, que ele ficava fantasiando, né? Ou imaginando o voo do pássaro, que um dia o ser humano e ele já fazia coisas com asas, com coisas. Então, assim, essa ideia de que nós podemos criar, pode seguir adiante. Ele define, então, entre escritores acordados e adormecidos, ele vai falar disso, ele vai falar das múltiplas perspectivas, né, da complexidade do real, da complexidade de uma grande cidade, por exemplo, que nós estamos vendo em Berlim, na Alexanderplatz, que tudo isso, como trazer isso para dentro do romance, né? Bom, mais adiante, Dewey enfatiza o compromisso do escritor em desmascarar e denunciar a degeneração do ser humano, mantendo os pés firmes na terra. Ele não quer ser apenas um poeta beletrista, ele quer ser também um revelador de realidades, uma espécie especial de cientista que revela as atrocidades de estados totalitários como o da Alemanha de 33 a 45, do qual teve de fugir. Para tanto, enfatiza o dever do escritor de manter-se longe da esfera da violência, do desprezo humano e da crueldade, e de evitar a covardia e o conforto das obscuridades, né? Não lhe competiria procurar o horror, senão configurá-lo como algo detestável e degenerado. Segundo ele, a luta incansável de todas as pessoas, principalmente dos pobres oprimidos, pela liberdade, pela paz, por uma sociedade autêntica e por harmonia com a natureza, seria um exemplo suficiente de valentia, de força e de heroísmo. E qualquer que seja a época, quem os procurar haverá de encontrar mais do que imaginam os mortos, os miseráveis receptáculos da violência. Quer dizer, em qualquer época a gente vai encontrar pessoas que sofreram violência, que passaram por coisas terríveis. E então quem é escritor, ele não precisa criar, a partir dessas coisas simples de pessoas oprimidas, você pode criar e mostrar o verdadeiro herói, ou porque ele não é herói, né? Ele gostaria de ser herói, mas não pode ser herói, né? E aí ele chega aqui a essa conclusão, né? Nesse ensaio chamado Literatura, Sua Natureza e Função, ele diz: atrás da literatura esconde-se um instinto inseguro e imperfeito de autocura do homem mundano. Literatura significa uma aproximação de uma verdadeira cura e salvação. E esta é sua função nesse nosso período humanitário, né? É bonito. Bom, aí ele vai, próxima, aí eu vou falar do Bakhtin. Eu não vou agora, vocês podem fazer isso em casa, né, para quem tiver interesse, ver como que o Bakhtin, né, as coisas que o Bakhtin diz, né? Não coloquei aqui direto citações aqui do Bakhtin, mas Cliff Thompson, né, ele faz uma análise, um estudioso do Bakhtin, que vai mostrar as características, né, como que o Bakhtin vê. Tem uma frase, né, que ficou famosa também, que o Bakhtin teria dito, mas ele no fundo ele nunca disse. O Dostoiévski, né, a partir das análises das obras, ele diz, até um dia eu comprei uma camiseta, que um rapaz estava vendendo, que tem aquelas frases emblemáticas, né, a beleza vai salvar o mundo, né?
E depois que fui verificar onde que era essa frase, estava com a assinatura do Dostoiévski, mas na verdade Dostoiévski nunca disse essa frase, né? Como hoje muitas coisas aparecem, coloca lá a assinatura de alguém, então você tem. Mas no fundo, o pensamento de Dostoiévski é esse, nas suas obras, né, literárias, né, como esses Irmãos Karamazov, né, O Crime e Castigo e outras, O Idiota, onde ele vai tentar colocar as coisas de uma forma que só a beleza, quer dizer, a beleza das ideias, não só a beleza das ideias, mas tudo começa na beleza das ideias para você transformar, para você. E a literatura, ela deve ser essa, né, porque nada mais nós estamos fazendo aqui nas aulas de literatura alemã do que olhar para esses autores. É como se tivesse aqui um cadáver em nossa frente e a gente está dissecando. Mas o que é esse cadáver? Não é o físico, são as ideias dos caras, né? O que são essas ideias? Nossa, olha que é essa ideia aqui, o que está querendo dizer? E a gente viu na literatura pós-moderna, não há mais uma ideia para que a gente pudesse nos socorrer, né? Não tem um autor falando, olha, né, dentro da sua obra, essa ideia aqui, eu estou mostrando para vocês essa ideia. Não tem, você tem várias ideias, por isso chamado polifonia, né? As múltiplas perspectivas de várias personagens. Então, ao mesmo tempo que nós vimos que isso é bom, né? Porque isso ensina que deve haver tolerância. Então, as ideias de cada um, né, são importantes e a gente não deve. Só que você se contentar com isso, pelo menos para mim, não é importante, não é o fim, né? Não é eu devo respeitar todas as ideias, mas eu devo ter pelo menos uma a qual eu acredito, porque se todas as ideias têm o mesmo valor, então o personagem aí que engana o Franz Pibakov, né? Que o chama para fazer parte de uma quadrilha, então a ideia dele tem o mesmo valor do que de outros personagens que tentam chamar a atenção dele, né? Bom, então vamos falar do Bakhtin, vamos considerar isso aqui só mais para frente, talvez, eu só concluir esse artigo, pode ir mais, volta um pouquinho, ok, até mais, volta mais um pouco, mais que eu quero colocar aí, mesmo que levemos em conta os argumentos de Aristóteles, de Debrun, de Bakhtin, de todos os poetas, a crítica de Platão sobre o fazer do artista parece mais atual do que nunca. Ou seja, arte para quê? Né? A gente está estudando há tanto tempo e tantos, né, autores assim impressionantes, mas o ser humano continua se degenerando. Então parece que, porque o Platão diz que a arte só serve para degenerar o ser humano em vez de elevá-lo, né? Então é sobre isso que eu vou agora discutir aqui, né? Parece que essa crítica de Platão continua valendo, né? Onde está o aperfeiçoamento daqueles que a escutam? Ou seja, a literatura. O que se verifica na literatura não é antes uma constatação da crítica de Platão, quer dizer que os seus personagens são cada vez mais degenerados, de que o poeta imitativo instala uma constituição má na própria alma de cada um de nós pela sua complacência para com tudo o que nesta há de insensato, de que revela e alimenta esse elemento inferior de nossa alma e corroborando-o, arruína o elemento capaz de raciocinar, tende a reproduzir e não a curar o que em nós há de enfermo e caído. Pode continuar? Partimos do pressuposto de que os argumentos de Platão ainda são válidos, pois do ponto de vista histórico, a possibilidade de redenção do ser humano através da literatura greco-romana mostrou-se nula. Não encontramos nela de fato a personagem perfeita. Vamos encontrá-la somente na literatura judaico-cristã, a qual reflete o homem feito à imagem e semelhança de Deus.
Seus textos sagrados pretendem uma imitação perfeita de Deus. Eles são a voz de Deus. E somente esta literatura foi capaz de trazer a personagem perfeita, o Cristo. Veja o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que só pôde existir o Jesus Cristo porque uma literatura imaginou um Deus. Então vai de encontro a Feuerbach, ao que? Não é Deus que criou o homem, é o homem que criou Deus. Isso está errado? Não está errado. Isso é bom, isso é belo, desde que porque você quer um ser humano bom, você quer um ser humano que de alguma forma não faça mal para você e nem para ele. Então nesse sentido eu coloco a literatura, né? E o que eu faço hoje nada mais do que olhar para Jesus Cristo e falar, bom, se ele nasceu do Antigo Testamento, quer dizer, graças a projeções de literatura, né? Então ele nasceu, porque ele foi lá e viu e falou, vocês querem esse cara? Então ele vai sair andando dessas páginas aqui, agora eu estou aqui, agora vocês vão me mostrar por que eu não sou esse que vocês estão esperando, né? Porque eles estavam esperando o Messias para redimir Israel, mas aí eles viram que, bom, mas esse cara é fraco, esse cara não é nada, vamos tirar ele do meio, mas é um impostor, né? Ele está se considerando Deus. Então aí o que eu faço hoje? Aí Jesus Cristo vem e tal, acontece tudo isso, essa desgraça, e eu hoje vou lá e depois faço os relatos de novo sobre ele. E o que eu faço? Qual a minha investigação hoje? Da mesma de Spinoza, né? De você quer encontrar o cara verdadeiro ali, então você fala, bom, mas o que ele disse? Ele fala, tudo que você vê é reino de Deus ali. O que é o reino de Deus? Mas o que é isso? Né? Aí eu falo, bom, então eu vou olhar o que ele ensinou e vou praticar isso dentro de um espaço mínimo que seja que é a nossa casa, e agora eu posso afirmar, isso aqui é o reino de Deus que Jesus Cristo ensinou, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, da mesma forma que ele saiu andando das páginas do Antigo Testamento, eu digo que a literatura, no sentido, para ela promover esse personagem, que esse humano, que de algum modo vai superar toda a violência, então, para quem é cristão, deveria fazer isso. Você olhar para esse reino que foi, para esse país que foi proclamado ali, e você fundar ele na tua casa, mesmo que seja você sozinho. Isso que eu falo, que é um caminho sozinho. E aí eu não vou ler agora, mas o que eu sigo em seguida, eu começo a falar do Nietzsche. E para mim o Nietzsche, ele, com a genealogia da moral, ele faz toda uma análise ali. E com o Zaratustra, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de novo esse caminho. Então ele cria um personagem, né, veja a literatura, cria um personagem que para ele é o cara. Agora deveria na sequência aparecer, para quem acredita em Nietzsche, né, ou ele mesmo, que eu acabo concluindo com esse artigo. Então a literatura, ela é tão boa aqui, ou ela tem esse potencial de cura, porque se você não acredita em nenhum livro desses de literatura, então ao final o que? É você que vai escrever esse livro, é a sua vida que está em jogo, e você então fala, bom, esses caras todos, tudo bem, alguns têm uma verdade, onde é que você vai estabelecer a ideia na qual, né, você acredita? Porque tem a pergunta, no que acreditam os que não acreditam? Né? Quer dizer, todos nós acreditamos em alguma coisa, né? Então você pode até falar, bom, eu não acredito em nada, né? E você dizer por que você não acredita em nada, então, mas esse é você. E com essa, então a busca ali que eu coloco, né, para terminar essa reflexão, é de que deve então, vocês podem terminar de ler em casa se quiserem esse artigo, mas de que você é responsável pela sua vida e que a literatura, ela é uma espécie, ela pode ajudar e muito nesse sentido. À medida que você começa a se interessar não só por ler obras de literatura que refletem toda essa problemática, mas em algum momento você também quer escrever. Você sente que há coisas que você quer escrever que são muito importantes para você, e você aí começa a desenvolver algo que é muito importante
na literatura essa imaginação e essa capacidade de tentar dizer o que passa, como que você vê as coisas, né? O que são as coisas para você. Bom, então, como é que nós estamos no tempo? Estamos mais ou menos... Bom, volta lá só para o início, só para eu ver o que falta. Não, eu estou falando em cima da nossa aula. Então, eu diria assim, eu caracterizei então essa Neue Sachlichkeit, né, que é o período que a gente está falando, esse terceiro item ali, Neue Sachlichkeit, que vai de 1918 a 33. Então, esse é o período, né, da literatura alemã. Coisificação, né? Sachlichkeit. Então, você narrar da perspectiva, veja que ele faz essa narrativa, a perspectiva como não colocando o personagem, a subjetividade, quer dizer, o Franz Bieberkopf, ele não é um cara sentimental, coisa, ele narra, ele apresenta esse Franz Bieberkopf como se fosse um objeto, quer dizer, como se fosse a Alemanha, como se fosse, né, a Alemanha sendo conduzida para a violência, para a sacanagem, para toda essa... Transforma a Alemanha em um personagem. Então, nesse sentido, é muito interessante a forma de apresentar. Bom, os outros, faltou aqui falar da segunda obra que eu tinha, do Alfred Döblin, na qual eu fiz minha tese de doutorado, que está nesse, o confronto entre ciência e mito em Amazonas. Então, se vocês quiserem ler, aí vocês podem abrir ali, e aí tem um resumo do que eu penso sobre essa ideia, que nós também falamos de mito e ciência, né, em algum momento, e eu coloco aqui alguma coisa sobre isso, como isso se dá nessa obra, né, na Amazonas, né. Eu retomo algumas coisas que já foram ditas naquele outro artigo, mas eu mostro principalmente como o Döblin, nessa obra, ele vai falar da questão da... Veja, ele já está no exílio, essa obra não está mais dentro de... Isso aí, ele escreve isso durante o exílio, de 37 a 47, né, que ele está nos Estados Unidos, exilado, e ele vê a Alemanha, então, toda aquela violência, aquela barbárie. E o que ele faz? Mas o que ele escreve? O que o cara está fazendo lá, escrevendo sobre os índios, a cultura europeia invadindo aqui a América Latina? O que pode significar isso, né? E claro que ele está mostrando, se é o pensamento histórico, como que ele funciona, que a história ela é em ciclos, né? Ela vai e volta, né? As mesmas violências, elas durante milhares de anos na história da humanidade, elas se repetem. Então ele vai mostrar como essa violência que os europeus desencadeiam contra os índios, como isso, na verdade, isso que está acontecendo na Europa, é uma nova versão, né? Dizer, onde é que a própria violência que os europeus, quer dizer, essas ideias fundamentais da violência, agora se volta contra eles mesmos, né? Ou que os judeus, né, do Antigo Testamento, por exemplo, que invadiram aquelas terras, expulsaram os mais fracos, dizendo que é em nome de Deus. Então, assim, a ideia desse... E aí a gente pode questionar, e hoje já tem alguns autores fazendo isso, a desconstrução da violência nessas nações que estão hoje ali, né? Não só dessas, mas de todas as nações que se ergueram sobre a face da terra, como que elas se ergueram com esse fundamento. Que fundamento? A ideia da posse, né? A ideia de você se apossar daquilo que você não criou, e você faz isso com armas, com forças. Se você não tem armas, você não tem como fazer isso, e depois você legaliza isso e usa o sistema financeiro, né, como agora isso é legal.
Então você, com o dinheiro, você pode agora possuir, né, e fazer com que isso que foi feito, que é o saque através das armas, em algum momento ele se torna legal. Mas isso sempre volta de novo, né? E a gente vê isso no mundo moderno. As guerras não acabam, não se encontra uma saída. Esses conflitos que sempre, né, estão assim pairando sobre nossas cabeças, com essas bombas atômicas e todas as armas nucleares, todo o arsenal de guerra, mais do que nunca estão presentes hoje. E ao lado disso você tem a degradação dizer, não só do ser humano, mas da terra, né? Os fundamentos da terra, dizer, essa coisa de você ter uma natureza farta, a água limpa, o ar puro, tudo isso está indo para as brecas, né? Isso eu fico pensando, por que esses que estão no poder não têm esse pensamento? Não é que eles não tenham. Sabendo que eles têm tanto recurso para ócio e não pensam nessas coisas. Eu penso que não é que eles não. Então é intrínseco, é ruim mesmo, é dele. Querer ser ruim. Não, eu não acho. Eu não acho que quer ser ruim. É que se você está dentro de um sistema, e aí entra a caverna de Platão. Você não enxerga, ou você não consegue, por isso que eu falo, mesmo esses autores, se você está dentro da grande meretriz, é como se você tivesse com a visão tapada. Então, como que você poderia, tudo que você precisaria imaginar um outro mundo? Quer dizer, você precisaria imaginar a construção de uma cidade onde essas três coisas, quer dizer, por isso que a ideia do denarius delenda est, o dinheiro deve ser destruído, quer dizer, não é o dinheiro em si, porque o dinheiro em si não é mau, nenhum objeto é mau, mas as ideias da posse, né, do dinheiro e das armas, esse tripé. Então você precisaria imaginar de construir uma cidade do bem, uma cidade onde você fala, bom, em vez do dinheiro, é a gratidão. Então tudo que eu faço é de graça, e quem quiser participar disto vai fazer isso, e nós vamos construir pedra sobre pedra, e os nossos nomes não vão ser apagados. Essa é a minha saída que eu encontrei, né? Inspirado nesses autores que eu estudei, da literatura alemã, de filósofos, e fazendo esse diálogo com textos mais antigos, que são esses textos da escritura judaico-cristã. Mas eu também dialogo, e principalmente esse autor, o Alfred Döblin, e vários autores da literatura alemã, eles, a gente não estudou o Hermann Hesse, por exemplo, mas eles vão muito na direção também do budismo, querem entender essas ideias que estão por trás disso. Então, o que eu sei hoje, que de fato nós estamos num período muito especial, onde nós devemos entender que a diversidade de pensamento é muito bom, mas você não pode entender disso que todos os pensamentos são iguais, né? Digamos, que não há uma verdade, que não há nada a se fazer. Não, eu não vejo assim. Eu respeito quem pensa assim, mas eu acredito que justamente o que nós devemos fazer, aqueles que acreditam no pensamento, na reflexão crítica, é você se aprofundar e você cada vez mais caminhar nessa direção de pesquisar-se a si mesmo, o poder que há nas ideias. E há um poder muito grande, como nós vimos naquela peça do Galileu, do Bertolt Brecht, na vida de Galileu, como que um cara que decide mostrar, né, e escrever, e fazer, e pesquisar, pode demorar 100 anos, 1000 anos, mas aquilo vai se refletir.
E esses escritores agora, como esse Spinoza, né, fazendo isso, veja, em 1700, tentando mostrar um Jesus Cristo histórico, né, como na época ele corria risco. Hoje, para nós, para mim, por exemplo, eu não vejo nenhum risco. Eu falar aqui, eu comecei o ano dizendo que eu sou pai de Jesus Cristo, agora eu fiz uma Kombi, que é toda literária, né, dentro dessas ideias, mas para quem não me conhece, ele acha que eu sou mais um religioso andando por aí, um pastor que acolhe mendigos, o que de fato eu sou, mas é muito diferente. Tem um Mário Sérgio Cortella, ele tem umas reflexões interessantes, né, que viu uma entrevista dele que ele fala de uns cristãos sem igreja. Hoje tem muito, né? Tem aqueles igrejados, né? E eu me incluo, ou melhor dizendo, eu já sou de uma fase que eu era assim, eu era igreja, depois eu virei sem igreja e agora eu me tornei a própria igreja. Quer dizer, para mim é isso, você, se você tem alguma coisa que você acredita, então você é aquilo, né? Se alguém te influenciou para isso, através das leituras, livros que você leu, conseguiu chegar a isso, é ótimo. Mas se você, no fundo, você tem que se definir como você mesmo, como diz o Werther, né? Os novos sofrimentos do jovem Werther. Eu não me engajo, eu não me sinto em lugar nenhum, me sinto engajado. Então você tem que criar um espaço seu, onde é que você fala, não, aqui agora eu vou resolver o meu problema, pode me tirar da faculdade, pode me tirar do emprego, pode me tirar não sei da onde, pode excluir. Isso que o Spinoza sofreu, né, de perseguição, de ser excluído dos seus grupos de amigos, no fundo é isso. Se você se busca a si mesmo, mesmo na sociedade hoje bem mais tolerante, a gente ainda sente esse desconforto. Se você não se engaja, a gente acha que está muito mais livre, mas parece que, a ditadura maior é a do dinheiro. E se você não, né, isso é o rotes, como é que era? Die rote Blume und der Stock, que nós vimos, a rosa, a flor vermelha, e o stock e a vara. Então, o stock é o ditador. E hoje, para mim, para mim sempre foi o dinheiro. E a gente precisa achar, a meu ver, uma saída para colocar algo novo, uma nova história. Bom, é isso, né? E assim a gente termina não só a aula de hoje, mas o semestre. Foi muito, eu gostei muito, principalmente porque eu comecei a gravar isso, as coisas. Eu acho que sempre gravar algo é como você querer fazer daquele momento, não é qualquer coisa, sabe? Você está ali só porque é obrigação. Porque que você começa daqui a 10 anos, você vai refletir aquilo que você disse naquele dia lá, que nós estamos fazendo hoje. E isso nos permite hoje os recursos que nós temos para a nossa própria análise daqui a 10 anos. Então isso recomendo também, é daí que vem a escrita. Beleza, então, obrigado pela atenção e até mais. Auf Wiedersehen.